Olá, estamos no 17º dia do desafio 21 dias de meditação. Estamos na reta final com a Tati Isler. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, está aqui embaixo a descrição. Acompanhar ela também. Se você quiser deixar seus comentários, como está sendo para você? Vamos tentar continuar depois que acabar o desafio, né? E vamos lá. Olá, todo mundo. Hoje é o 17º dia do nosso desafio de 21 dias de meditação. Eu sou a Tati Isler, eu sou professora de meditação de uma técnica que se chama Ascensão dos Ishayas. E hoje eu vou combinar um pouco do que eu dei no 15º dia, ou seja, anteontem, com o que eu dei ontem. Um pouquinho de aquecimento para a gente mover a nossa atenção, para a gente perceber que a gente é capaz de colocar atenção em lugares diferentes além dos nossos pensamentos. Geralmente, a nossa atenção, sem uma prática, segue os nossos pensamentos, segue essa conversinha incessante da mente. E quando a gente faz isso, a gente dá poder para isso. A gente, no ato de colocar atenção no pensamento, você vive o pensamento, você experimenta aquele pensamento como se aquilo fosse a realidade. A mesma coisa com as emoções. Então, essa brincadeira de treinando, mover a atenção para outros lugares, primeiro, mostra que a gente é capaz de fazer isso. Segundo, dá um descanso, porque talvez o lugar em que mais nos atormente seja os nossos próprios pensamentos. Mas isso é preciso ser feito com gentileza, com delicadeza, não forçado, porque por hábito a gente segue os nossos pensamentos e não tem nada de errado com isso. Então eu vou começar com esse aquecimento de seguir de mover a nossa atenção, e depois eu vou dar um pouco da prática da pura observação. Essa prática de observação naturalmente nos distancia dos movimentos todos de pensamento, de emoção, de sentimento, de sensação no corpo, de barulhos externos. Porque quando você observa, você cria naturalmente um espaço entre quem você realmente é, essa consciência pura e vibrante, consciência do que é, e tudo aquilo que vai passando na sua tela, né? Você não consegue observar se você não distancia. Você não consegue ver. Se você colocar alguma coisa grudada nos seus olhos, você não enxerga. Você precisa afastar para você conseguir enxergar. Então, naturalmente, quando a gente observa, a gente cria esse espaço entre quem a gente é e esse movimento todo que a gente pensa que a gente é. A gente pensa que a gente é os nossos pensamentos, mas a gente não é os nossos pensamentos e a gente não tem responsabilidade por eles também. A gente não tem culpa do teor, quantidade, velocidade dos pensamentos. Você não sabe o que você vai pensar daqui a pouco. Você não sabe o que você vai pensar daqui a 10 minutos. Eles vêm, né? Então, por isso que é tão importante a autogentileza, porque a gente é tão paranoica a dinâmica da nossa mente que ela cria pensamentos, depois ela se culpa de ter criado pensamentos e ela não quer o pensamento, ela quer afastar o pensamento. E tudo bem, faz parte. Faz parte desse computador que é a nossa mente. Eu chamo nossa mente de computador. Faz parte. Tá bom? Então vamos lá brincar um pouquinho. Lembrando de achar essa posição confortável, né, o primeiro pé do tripé, gentileza e autogentileza. Acha uma posição confortável, se acomoda. Percebeu que tem esforço, que está tenso, que está difícil de ficar naquela posição, solta. E se sentir sono, pode dormir. Não é para lutar contra nada. É natural que o cansaço que todo mundo tá nessa vida, a hora que você se aquieta,
você sinta sono, porque é um cansaço ancestral. A gente tem de 60 a 90 mil pensamentos por dia, na maioria deles pensamentos de preocupação, de apreensão, críticos, autocríticos. Seguir esses pensamentos é exaustivo. Então, quando você, se descola, vem um descanso. Quando vem um descanso, pode vir um cansaço e pode vir o sono. E aqui a gente deixa. Essa prática te dá aquilo que você precisa. Se você precisar dormir, você vai dormir. Então, não é para lutar contra nada aqui. Só agora, só nesse instante. Vamos lá. Então, acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e toma esse tempo para se perceber de olhos fechados, perceber o mundo de olhos fechados. Começar a brincar com essa visão de olhos fechados. Muito importante que você não queira mudar nada no que você está vendo de olhos fechados, mesmo que a sua mente não goste. Nossa, estou com muito pensamento. Deixa, só observa. Nossa, tem muita emoção, tô agoniada. Só observa, não faz nada com isso. Tá barulhento aqui fora, tá todo mundo falando, não quero que todo mundo fale essa música. Deixa, só observa. Tanto faz o que você está observando. Então tira esse tempo para se ver, para ver o mundo. Lembrando que a gente não tem uma reta de chegada, a gente já está no melhor lugar do mundo. Lembra da música do Gil? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E é isso mesmo. Então fica aqui. Não tem pressa. E agora, gentilmente, coloca a atenção na sua respiração. Percebe a respiração. Percebe a parte do corpo que se mexe com a respiração. Não é para melhorar, aprofundar, mudar nada. Eu friso muito aqui. Não é para fazer nada. É muito difícil a mente humana não querer fazer alguma coisa. É só para olhar. Olhar de olhos fechados. Então percebe essa respiração e essa parte do corpo que se mexe com ela. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada, ou sentado, recostado, deitado. Percebe o peso do corpo. E bem devagar dá uma escaneada no corpo todo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta. Faz isso sem pressa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés, joelhos,
quadril, relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar, sem esforço. Tenha apenas a intenção de fazer aquilo que eu convido a fazer, não tem performance, não tem nota que todo mundo tira 10 com louvor. Agora respira na região do coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mas relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas, a testa e toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente é até onde o seu olhar for sem esforço. Se parecer que o seu olhar parou pertinho do seu corpo, fica aí, tanto faz. E percebe o que você vê de olhos fechados. Literalmente o que você vê de olhos fechados. E aí você vai responder, mas eu não estou vendo nada. Então coloca gentilmente a sua atenção nesse nada. Percebe esse nada. Ou eu estou vendo uma tela escura. Coloca atenção nessa tela escura. Investiga um pouco essa tela. E você pode estar vendo luzes, pontos, tanto faz. Agora não é para criar, não é para imaginar, não tem certo nem errado, é literalmente exatamente para perceber o que você vê de olhos fechados. E se você está vendo nada, percebe esse nada. E se você está vendo uma tela escura, coloca atenção nessa tela escura. Investiga um pouco esse lugar. Percebe se tem uma cor, percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço, esse nada, essa tela, isso que você está vendo se amplia ou não, tanto faz. Percebe se de olhos fechados você consegue ter uma visão 360 graus. Você consegue ver na frente, atrás, em cima, embaixo. De olhos fechados, a nossa visão é mais ampla. E se não, se for uma visão só aqui na frente, tanto faz. Só brinca com esse espaço que você está vendo de olhos fechados. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada a fazer e lugar nenhum para ir, e você vai só olhar, observar, assistir de olhos fechados, sem controlar nada.
e pode abrir os olhos. Valeu, gente, como passa depressa esses quase 15 minutos. Na minha experiência, na meditação, o tempo voa. 15 minutos é muito pouco. Adorei, adorei estar aqui com vocês. Fiquem bem. Amanhã tem mais. Até a próxima. Se cuidem. É isso. Amanhã tem mais e deixe os seus comentários do que vocês estão achando, tá bom? Até amanhã.